Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre o governo Figueiredo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o governo Figueiredo, que foi o último governo militar. Então ele durou de 79 até 85. O Figueiredo ele foi escolhido como sucessor do Geisel. Então o Geisel tinha enfrentado a ameaça do Silvio Frota. Então demite o Silvio Frota, que era ministro do Exército na época. E aí ele vai acabar escolhendo então o Figueiredo para ser o seu sucessor. O Figueiredo, pessoal, ele enfrentava a oposição de vários setores dentro do Exército porque ele era general recentemente, então tinha sido elevado a general em 77. Então ele levantava ali desconfianças em relação à questão de experiência, E aí, pessoal, então mesmo assim o Geisel vai escolhê-lo como seu sucessor. Pessoal, Figueiredo vai dar continuidade à abertura lenta, gradual e segura. E aí, pessoal, vai tomar passos decisivos, Um deles vai ser a lei da anistia, em agosto de 1979. O que era essa lei da anistia? Pessoal, basicamente ela era uma anulação das punições feitas desde 1964. Mas tem um detalhe, ela era anulação tanto para os homens e mulheres que sofreram essas punições, mas também para aqueles que praticaram essas punições. Então a anistia era um perdão tanto para os militares, ou seja, para o regime, quanto para a oposição. Então, dessa forma, pessoal, se criou uma situação em que o perdão estava para os dois lados, só que isso aí levanta problemas até hoje. Então, pessoal, o que acontece é que ficou uma questão mal resolvida aí, Essa é a sensação que se tem. Porque, como há o perdão para os dois lados, então muita coisa ficou de ser esclarecida. Mesmo com a Comissão da Verdade, tendo os trabalhos ali encerrados em 2013, não se tem ainda uma questão aí de esclarecimento total sobre o que aconteceu no período, E na própria sociedade fica aquela sensação de que a ditadura não foi tão ruim, Então se usa muito aí a comparação do número de mortos e desaparecidos no Chile, na Argentina, por exemplo. Na Argentina foram 30 mil mortos e desaparecidos aproximadamente, Então muito mais do que no Brasil, que chegou ali a pouco mais de 400, levantados aí pela Comissão Nacional da Verdade. Então o que acontece é essa sensação, de que a ditadura foi menos pior no Brasil, O que acontece, pessoal, é que mesmo havendo menos mortes e desaparecimentos no Brasil, não deixam de ser mortes e desaparecimentos, Então isso tem que ficar claro. Mas essa aí foi a questão da anistia, que permitiu a volta de brasileiros que estavam no exílio, Então, pessoal, muita gente ia voltar para o Brasil nessa época, Centenas de pessoas, milhares de pessoas deixaram o Brasil aí na questão aí do exílio, Então, em 64 e em 68, em 64 com golpe, em 68 com AI-5. Então, nós temos aí pessoas como Chico Buarque, pessoas aí como Gilberto Gil, que eram artistas, Caetano Veloso, aí nós temos também Fernando Henrique Cardoso, político, Darcy Ribeiro, que era um sociólogo, Leonel Brizola, que era outro político. Então, dessa forma, pessoal, muita gente ia voltar ao Brasil aí, porque a anistia ia permitir isso. E muita gente ficou fora do Brasil, pessoal? Então, algumas pessoas não voltaram ao Brasil, Então, há pessoas que acabaram morrendo no exílio mesmo. Outra coisa que vai marcar a questão da abertura lenta, gradual e segura é a volta do pluripartidarismo a partir de novembro de 79. Então, eu queria dizer o seguinte, que os dois partidos existentes, Arena e MDB, iam ser extintos e no lugar iam ser colocados vários partidos, Então voltava esse sistema aí de muitos partidos. Partidos aí como o PDS que era o Partido Democrático Social, que era o partido dos militares, O PMDB, que era herdeiro direto do MDB, Enquanto o PDS era herdeiro da Arena, que era o Partido dos Militares. O PMDB é o herdeiro direto do MDB, Então o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que volta a existir, porque já existia antes de 64. PT, Partido Novo, aí, Partido dos Trabalhadores, que aparece nessa época. PDT, Partido Democrático Trabalhista, que vai ser uma dissidência do PTB, Então o PDT que vai ser liderado pelo Leonel Brizola, E o PP, que é o Partido Progressista, que depois vai acabar se juntando com o PMDB em um certo momento ali, que vai ser no momento de 85, Depois vocês vão entender por que isso vai acontecer. Então, pessoal, dessa forma, esses partidos todos aí aparecem, outros partidos vão aparecer também mais para frente, Então é a volta do pluripartidarismo. E, pessoal, além disso, se colocava ali uma previsão de volta das eleições diretas para governador a partir de 82,
Então as eleições já eram indiretas para a questão de governador há um tempo, então agora vão voltar a ser eleições diretas, né? Então isso aí animava a oposição, né? Só que tinha uma estratégia aí, por exemplo, nessa questão do pluripartidarismo, alguns analistas aí dizem que na verdade o governo militar tinha uma estratégia de fragmentar a oposição, né? Então reunir todo o poder militar no PDS e fazer a oposição se fragmentar em vários partidos. Então, o Figueiredo acreditava que dessa forma ia pulverizar a oposição, né, fazendo com que ela se dividisse em vários partidos, então ele acreditava que ela se enfraqueceria. Além disso, pessoal, fim da eleição indireta lá de 1/3 para o Senado, como nós falamos na aula passada, isso existia, passa então a não existir mais, né? Então, a eleição vai ser direta aí para os cargos do Senado. Na economia, pessoal, o cenário era bastante desanimador. Estagnação, né, porque a economia vai crescer muito pouco, e vai começar então a estagnar, né? Vai ficar praticamente parada, né? Então isso era fruto do ambiente internacional, porque veio uma nova crise em 79, que foi uma nova crise do petróleo, né? Então isso acabou aí dinamitando de vez qualquer possibilidade do Brasil voltar a captar investimentos externos, né, em massa. Então o Brasil vai estagnar nessa época. A inflação, pessoal, vai começar a crescer bastante nesse momento, né? Então o poder de compra dos trabalhadores vai ficar bastante prejudicado, os salários não acompanhavam aí o aumento dos preços, né? E há, pessoal, o reflexo da crise do petróleo, essa aí justamente que eu falei, de 79, que começa com uma revolução no Irã, e aí vai ter ali a questão envolvendo o petróleo, porque aquela região é produtora de petróleo, então o Brasil vai deixar de importar o petróleo e tentar buscar alternativas aqui dentro mesmo, né? Então isso vai causar problemas aí no preço da gasolina, que vai começar a subir. O aumento da dívida externa, porque o Brasil agora vai ter problemas, né, para pagar a dívida, né, sem condições aí de ter um crescimento, o Brasil não vai ter dinheiro para pagar, essa dívida vai aumentar, passando aí dos 60 bilhões de dólares. E demissões em massa aí nas fábricas, pessoal, que dependiam da questão automotiva. Então, fábricas metalúrgicas, por exemplo, que produzem peças para os automóveis, vão começar a demitir trabalhadores, e isso vai gerar uma reação, as greves, né? Então, várias greves. Então, o movimento sindical, que já vinha se organizando aí já desde 75, 76, né, nós vimos isso aula passada, vai aumentar a sua organização e vai realizar greves entre 78 e 79 e até 80, né? Em 80, por exemplo, houve uma greve em que o Lula, né, Luiz Inácio da Silva, foi preso em abril de 1980. Foi uma greve muito grande, né, uma greve aí de grandes proporções, inclusive os militares utilizaram a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que basicamente vai prender de acordo com a questão aí de identificar ameaças à segurança nacional. Então as greves foram tão importantes que foram enquadradas nessa Lei de Segurança Nacional, né? Então o Lula foi preso ali naquele momento, né? Então ficaria 30 dias, né? Depois ele então seria solto. Ao mesmo tempo, pessoal, havia o descontentamento ainda dos militares contrários à abertura. Então esse movimento já tinha começado lá no governo Geisel, ele continua agora e vai ser mais radical, porque esses militares vão partir para atentados à bomba contra essa pretensão de abertura do regime. Isso eram distribuídas até mesmo cartas-bomba a deputados, né? Então isso vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Então autoridades vão ser ameaçadas constantemente aí por esses militares da direita, né? Então isso vai preocupar, porque isso atrapalha o processo de abertura do regime. Pessoal, então o mais famoso desses atentados vai ser o Rio Centro, né? Que era um lugar de shows e convenções, que vai realizar aí, no dia 30 de abril de 1981, um show, né, que era em comemoração ao Dia do Trabalhador, que viria lá no 1º de maio daquele ano, né, no dia seguinte. Os militares, pessoal de direita, iam organizar aí um atentado à bomba, né, com 4 equipes, né, porque estavam vendo ali que iam ter bastante pessoas ali que eram a favor da abertura do regime, então dessa forma eles queriam assustar essas pessoas que eram a favor dessa abertura. Então, pessoal, o que vai acontecer é que uma dessas equipes era encarregada de colocar uma bomba na questão aí da distribuição, do lugar da fonte ali de distribuição de energia elétrica. Uma outra equipe iria colocar uma bomba ali no estacionamento próximo de onde estava acontecendo o show. Só que o que vai acontecer? Tem mais 2 outras equipes que eram ali responsáveis por espalhar indícios indicando de que era a própria esquerda ali que estava colocando aquelas bombas, né? Só que tudo isso vai dar errado. Os militares de direita vão ter o seu plano ali falho. Por quê? Porque quando 2 deles estavam aí neste carro que vocês estão vendo, né? Vai acontecer da bomba explodir ali acidentalmente, e aí vai matar um deles e o outro vai ficar gravemente ferido. Então o sargento Guilherme Pereira do Rosário é o que estava com a bomba debaixo do seu banco,
ela vai explodir, vai matá-lo, né? O que se diz ali que seus pedaços foram arremessados a cerca de 30 metros ali do carro, e o capitão Wilson Dias Machado vai sair ferido aí gravemente, vai sair segurando inclusive as suas vísceras, né? E vai ser inclusive ajudado pela filha do Tancredo Neves, que a filha dele estava indo para o show e viu aí a situação. Então muita gente vai se aglomerar para ver o que está acontecendo, pessoal. Isso vai pegar muito mal para o regime militar, porque vai acabar acontecendo de que ele não vai ter respostas, mas na verdade ele tinha, porque depois foi revelado que o Figueiredo sabia do plano, mas nada fez, né, contra ele. E aí isso vai gerar aí um problema político muito grande aí para o regime militar, que tinha essa pretensão da abertura, né? Então isso aí vai ser uma situação bastante delicada. Vem as eleições gerais de 1982, que vão marcar aí uma ascensão do PMDB, né, contra o PDS. Então esses estados que estão em verde são estados conquistados aí nas eleições pelo PMDB. E os estados em azul pelo PDS, que é o partido dos militares, que vai começar a ficar com medo aí dessa ascensão do PMDB, né, que é o partido da oposição. E aí o estado em vermelho ali é o Rio de Janeiro, que vai ter o PDT ali tendo esse comando, né. Então, pessoal, a oposição vai começando a equilibrar, né, e com chance até de ultrapassar o poder político aí estadual dos militares. Então isso vai assustando os militares, né? Então o PDS, que é o partido dos militares, vai ter que começar a pensar aí numa alternativa para tentar conter o PMDB, né? Mas vai ser bastante difícil. Essas eleições aí que eu acabei de falar de 82 foram eleições gerais. Então teve eleição para governador, prefeito, vereador, deputado estadual, federal, menos para presidente. E isso incomodar cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas queriam aí que a abertura também incluísse a questão de eleições presidenciais diretas, né? Que o próprio povo elegesse seu presidente e não os militares. E aí o que vai acontecer, pessoal? A campanha das diretas já, a partir de 83, e vai durar até 84.